John Sherman Rutherford III nasceu em Coffeyville, no Kansas, em 12 de março de 1938, mas se mudou para o Texas ainda na infância. Sua ligação com o estado lhe deixou conhecido como Lone Star, em alusão à bandeira texana, que tem apenas uma estrela. Começou a correr aos 21 anos em estoques modificados na cidade de Dallas. 2 anos depois ele ingressou no International Motor Contest Association e foi nas pistas de terra do campeonato que seu talento começou a aparecer. No ano seguinte, Rutherford fez sua estreia na USAC, tanto nos campeonatos em pistas de terra que a associação organizava, quanto nos monopostos, quando estreou em Indiana com a 15ª colocação. Depois ainda disputou mais 3 provas, conseguindo um 7º lugar em Sacramento como o melhor resultado daquela temporada, juntamente com seu primeiro campeonato na terra. Terça-feira, 5 de março de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça. Hoje é dia da gente relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Em 63, Rutherford se manteve na USAC, mas também participou de algumas etapas da NASCAR, coisa que ele faria durante boa parte de sua carreira. E logo em sua estreia, obteve a vitória. Foi na segunda corrida do Duel, que até hoje serve como qualificatório para a Daytona 500, mas que até 71 dava pontos para os pilotos. Foi a primeira vez que um estreante vencia logo em sua prova inaugural, feito esse só igualado 60 anos depois, quando Shane Van Gisbergen triunfou em Chicago no ano passado. Naquele ano, também fez sua estreia nas 500 milhas de Indianápolis, quando abandonou com problemas de câmbio. Mas no desenrolar da temporada ele conseguiu ótimos resultados, como o 4º lugar no Indiana Fair e o 5º em Springfield. No ano seguinte, disputou as 3 etapas em Daytona pela NASCAR, obtendo um 7º lugar na versão de 400 milhas. Já na USAC, o ano foi mais modesto, com outro abandono na Indy 500, mas dessa vez com uma dose de milagre. Ele estava diretamente atrás de Ed Sachs quando Sachs bateu no carro em chamas de Dave McDonald, matando os 2 pilotos. Rutherford milagrosamente se espremeu entre o acidente e a parede, passando tão perto do carro de Sachs que um limão que ele usava em um barbante no pescoço como amuleto foi encontrado dentro do motor de Rutherford. No restante da temporada, seu melhor resultado foi o 5º lugar em Milwaukee, e quando chegou o ano de 65, a performance melhorou e os resultados apareceram. Veio a sua primeira vitória em Atlanta e mais um 4º lugar em Springfield. Aquele ano também reservou uma quebra de recorde para Johnny nas pistas de terra. Pela primeira vez, uma volta acima de 100 milhas por hora era registrada em Eldora. Era a cereja do bolo em mais um campeonato de Dirt Tracks. Tudo ajudava para que 66 fosse melhor ainda, mas aí Rutherford sofreu um grave acidente em Eldora. Seu carro saiu da pista e ele quebrou os braços, também teve um dedo quebrado e um ferimento na cabeça. Ele ficou de fora não só da Indy 500, mas de todo o restante da temporada. Essa pausa forçada afetou o rendimento de Rutherford nos anos posteriores. De 67 a 72, o piloto se preocupou em recuperar sua pilotagem, focando-se exclusivamente nos monopostos, e os resultados foram aparecendo aos poucos, mesmo sem vitórias. Foram 16 corridas no top 5 em todo esse período, incluindo o retorno ao pódio em 70 na etapa de Michigan, quando já era piloto da então estreante equipe Patrick. Também foi receber troféus em Pocono e Milwaukee em 72, quando já pilotava pela Gerhardt, e retornou à NASCAR na última etapa daquele ano no Texas. Foi aí que Gordon Johncock deixou a McLaren para ser piloto na Patrick. O time britânico trouxe Rutherford para seus domínios e a sorte do piloto começou a mudar. Na Indy 500, mesmo chegando em 9º, registrou sua primeira pole position na prova. Finalizou aquela temporada em 3º, tendo vencido em Ontário e em Michigan, além de outros 3 pódios. O patamar de Rutherford já havia mudado e aí veio 74.
O ano começou com a vitória em Ontário e nas 500 milhas de Indianápolis, a 25ª posição no grid foi revertida em sua primeira conquista no Templo, naquela que foi também a primeira vitória da McLaren como equipe, já que em 72 ela havia vencido como fornecedora de chassi. Àquela altura, ele já era casado há 11 anos com Beth Hoyer, uma enfermeira que Rutherford conheceu em Indianápolis quando estava fazendo seu teste de novato em 63. Beth observou a conquista dos boxes e, de certa forma, ajudou a acabar com a superstição nas corridas americanas contra a permissão de mulheres na área dos boxes. Depois do triunfo no lendário oval, mais 2 vitórias em sequência, Milwaukee e Pocono. A vitória no trio oval fez dele o primeiro piloto a vencer 2 provas de 500 milhas na mesma temporada. Ao final do ano, o vice-campeonato perdendo apenas para Bob Unser. Outro vice viria em 75, dessa vez sem chance alguma de enfrentar AJ Foyt. Mas o ano dele não foi nada ruim. Foram 7 pódios, incluindo vitória em Phoenix e o segundo lugar em Indianápolis, na prova encerrada antes por causa da chuva. Mas em 76 não teve para ninguém. A temporada lhe rendeu o 3º vice-campeonato em sequência, só que em Indianápolis, Rutherford cravou a pole, liderou 48 voltas e dessa vez a chuva lhe ajudou. Com apenas 102 voltas completadas, ele conseguiu sua segunda vitória na corrida. Foi a última vitória da McLaren no Templo Oval e também a última dos motores Offenhauser, que até hoje se mantém no topo da lista com 27 triunfos, sendo 18 deles seguidos entre 47 e 64. Só para terem ideia, as 2 montadoras atuais da IndyCar, Honda e Chevrolet, juntas, têm as mesmas 27 vitórias. Em 77 e 78, Rutherford obteve mais 6 vitórias e outros 7 pódios, um deles em Brands Hatch, na inédita perna britânica que a Alsac fez em 78. Mas em 77 ele foi para a Austrália para participar da Bathurst 1000, junto a Janet Guthrie, que naquele ano havia sido a primeira mulher a se classificar para as 500 milhas de Indianápolis. A bordo de um Holden Torana, Johnny teve uma colisão com o Ford Escort de Bob Holden na volta 8. Trazido aos boxes rebocado por um caminhão, acabou desclassificado 5 voltas depois. Se na terra dos cangurus ele teve azar, nas 24 horas de Daytona de 78, ele finalizou na 2ª colocação ao lado de Dick Barbour e Manfred Schurte, a bordo de um Porsche 935. Aí em 79 foi criada a kart, que passou a sancionar o campeonato. Entre várias discussões e brigas, ficou acordado que a Alsac seria responsável pela Indy 500 naquele ano de estreia. Na nova categoria, foram 2 vitórias, em Atlanta, as 2 últimas da McLaren, até que Pato Ward vencesse, 42 anos depois, a corrida 2 do Texas em 2021. E chegou o ano de 80. A Chaparral já existia como equipe e até já havia vencido as 500 milhas de 78 com Al Unser, mas usando um chassi Lola. 2 anos depois, a empresa resolveu competir com o próprio carro, e Rutherford foi o escolhido para a missão, já que a McLaren, enquanto equipe, havia se debandado da categoria. A Alsac validou para seu campeonato as 5 primeiras etapas, e Rutherford levou a taça com 3 vitórias e 2 segundos lugares. Uma dessas vitórias foi em Indianápolis, mais um triunfo nas 500 milhas com pole e vitória. Dessa vez liderando 118 voltas e de forma razoavelmente tranquila, controlando a vantagem de quase 30 segundos nas voltas finais sobre Tom Sneva, o segundo colocado. Depois das 5 primeiras provas e o título da Alsac garantido, o campeonato da kart seguiu, e Rutherford venceu mais 2 em Michigan e Milwaukee, e nem precisou de muitos pontos no México e em Phoenix para coroar seu título. Pela primeira e única vez, um piloto unificava os 2 títulos até o fim do campeonato da Alsac em 84. Depois da conquista, Rutherford passou a vencer bem menos, mas nem por isso deixou de ser competitivo. Manteve-se na Chaparral em 81 e 82, onde obteve somente uma vitória em Phoenix 81. Essa vitória foi, digamos, um grande finale em uma sequência de 9 temporadas consecutivas onde Johnny venceu ao menos uma prova. Ele é um dos 6 pilotos da história da categoria, seja ela Alsac, kart ou IndyCar, a conseguir tal proeza. No mesmo ano, conquistou seus melhores resultados na NASCAR, como o 10º lugar na Daytona 500 e o 5º na Daytona 400. Em 83 e 84, ele não correu em tempo integral e acabou tendo resultados bem medianos.
Aí em 85 ele decidiu retornar a disputar a temporada toda em um contrato de 3 anos com Alex Morales Motorsport. No mesmo ano venceu em Montreal, em 86, aos 48 anos, venceu a Michigan 500, se tornando até hoje o piloto mais velho a vencer uma corrida de 500 milhas. Em sua carreira, Rutherford também competiu na IROC, com 6 temporadas, entre 75 e 84. Sua última participação nas 500 milhas de Indianápolis se deu em 88, quando abandonou na volta 107 após um acidente. Naquela época, ele trabalhava apenas em meio período e dividia o tempo trabalhando como comentarista na NBC, na CBS e na ESPN. A partir de 89, Rutherford também começou a atuar na IMS Radio Network, cargo que ocupou na maioria dos anos até 2002. Suas 2 últimas corridas foram em 89, quando completou a Michigan 500 em 10º e a Pocono no 500 em 13º. Acabou não conseguindo vaga no grid da Indy 500 em 89, 90 e 92 e ficou sem carro para tentar em 91 e 93. Aí decidiu em maio de 94 que era hora de pôr um fim à sua carreira. Foram 314 corridas, com 27 vitórias, 60 pódios e 23 poles, além das 35 corridas disputadas na NASCAR, com 1 vitória e 5 chegadas no top 10. No início da IRL em 96, Rutherford atuou como piloto do Pace Car em várias etapas até 2016. Rutherford também atuou como treinador e instrutor de pilotos, como consultor de corridas da Pennzoil e mais tarde como embaixador da McLaren no retorno da equipe de Woking à categoria. Em 2000, lançou sua autobiografia intitulada Lone Star Jr., que teve prefácio de A.J. Foyt. Rutherford foi presidente honorário do Amelia Island Concours d'Elegance em 2006 e também demonstrou suas qualidades como artista, uma de suas habilidades nos tempos de escola e que depois da carreira no automobilismo voltou a ser praticada. Uma dessas artes virou a capa do cronograma oficial das 500 milhas de 2021. Introduzido no Hall da Fama de Indianápolis em 87, no Hall da Fama da Sprint Car Nacional em 95 e no Hall da Fama do Esporte a Motor estadunidense e também internacional, ambos em 96, Rutherford já foi convidado para a Casa Branca em nome da IndyCar em várias ocasiões, sendo considerado o embaixador e porta-voz popular do esporte a motor nos Estados Unidos. Com certeza o Rutherford é mais um dos brilhantes pilotos que já surgiram no automobilismo estadunidense, a despeito de quem menospreza as categorias dos Estados Unidos. É uma pena que tenha gente que age assim. A McLaren não pensa assim, tanto que tem lá no seu site uma página dedicada ao Johnny Rutherford sobre suas conquistas em terras Yankees. Gostaram, né, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram. Na semana que vem é a vez de relembrar mais um momento, então o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só acompanhar a gente no PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos, sexta-feira tem aquecimento, pessoal. Tchau!